Paz do Senhor, irmãos. Eu estava com a palavra preparada e eu saí de casa agora e falei para Taimara assim, ó, sumiu da cabeça. A palavra sumiu. Mas eu estava orando e eu até falei com o irmão Rogério, eu falei assim, ora, irmão, ora por mim. Porque estar na frente, levar a palavra de Deus não é fácil, é uma responsabilidade muito grande. E hoje eu entendi muitas vezes o que é que o pastor Isaías passa, né? Muitas vezes chega aqui e agora quem é que vai pregar? Depender de Deus não é fácil. É prazeroso, mas não é fácil, irmão. Mas vamos estar orando nesse momento. Soberano Deus, muito obrigado, Pai, por este momento. Obrigado, Senhor, porque a obra é do Senhor, o povo é do Senhor e o que for ministrar tem que vir do Senhor. Não é simplesmente, Senhor, a gente abrir a Bíblia e falar aquilo que a gente acha que deve ser falado, Senhor. Mas eu te agradeço por este momento, porque o Senhor é soberano e continue falando nos nossos corações, Senhor. Continua dando entendimento da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E daí, irmãos, eu comecei a orar e eu falei para a Taimara ali, né? Eu falei bem assim, ó, ore por mim. E daí, olha como que é as coisas, né? O Vitor falou do estudo de ontem. E a palavra que eu tinha preparado era em Gênesis 18. Já estava tudo pronta, mas mudou. Então, a gente vai ler lá em Daniel, capítulo 6, do 1 em diante. Do 1 em diante diz assim, ó. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 satrapas, que estivesse por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais este satrapa dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu dentre presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e o satrapa procuravam a ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes satrapa foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, satrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme, entende-tu, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó reis, seja lançado nas covas dos leões. Então, até aqui, irmãos, essa passagem é uma passagem muito conhecida, é uma passagem que todo mundo fala assim, é Daniel nas covas dos leões. Mas eu preparei um estudo ali para os jovens ontem, e para começar o estudo, eu fiz algumas perguntas para ele, que era para eles pensarem, né? Ali tá pensando. E eu perguntei para ele assim, ó, quem que era o líder dele ali atrás. Ele falou que era o Rafa, o Fernando e a Érica. Eu falei para eles assim, então responda para si mesmo. Eles estão aonde? Estão viajando, estão no Rio de Janeiro. Alguns dentre vocês oraram por eles? E eu fiz essa pergunta para ele. Então, nessa passagem aqui, a gente vai falar de um homem de oração. Nessa passagem aqui, a gente vai falar quem que era Daniel. E porque ele foi escolhido 120 pessoas, e dentre 120 levantou 3, e dentre esses 3 ele estava ali. E o rei ainda queria estabelecer ele como principal, como sobre todo o reino. E é interessante que aqui diz assim, ó, que ele era homem de espírito excelente. E daí a gente conversando ali atrás ontem, veio algumas questões, né? Irmãos, quem ora deixa de pecar, mas quem peca deixa de orar. Isso é claro.
é gradativo. Quanto mais a gente ora, mais a gente se enche de Deus. A gente falou muito de oração e não é só estudar a Bíblia, fazer devocionais. Porque, glórias a Deus, a igreja, a liderança cobra para a gente estar estudando, para a gente estar fazendo os devocionais, porque é o alicerce. Mas Jesus disse o quê? Que vigiai e orai para que não caís em tentação. Então, a gente tem que vigiar, mas a gente tem que orar. E a pastora falou aqui agora, né, que algumas pessoas pediram oração, mas a gente nem sabe quem. Mas que é o dever nosso, como igreja, orar por essas pessoas, porque elas confiaram a oração nossa. Então, Daniel foi um homem que ele foi levado cativo, ele era jovem, e não tem desculpa para as pessoas, eu sou jovem, eu quero aproveitar, quero curtir a vida, não tem desculpa. Então, Daniel era um homem jovem e tal, ele foi levado cativo, mas ele não se contaminou com os manjares do reino. Então, ele foi diferente. Ele foi um homem diferenciado. Muitas vezes a gente fala, mas por que fulano de tal chega na igreja, é usado por Deus, Deus levanta ele de tal jeito, de tal forma. Mas você sabe o que é que ele faz dentro da casa dele? Muitas vezes você levanta as madrugadas, como ele levanta. Muitas vezes você se dedica para orar pelo irmão, como ele ora. Então, irmãos, essa palavra é um alerta para nós mesmo. Porque a palavra primeiramente fala comigo, com a pessoa que está ministrando, para depois falar com... Então, essa palavra falou muito ao meu coração. Porque Daniel aqui, o que foi que eles falaram assim, o homem é justo. O rapaz, ele é fiel, então a gente não vai encontrar erro nele. O que é que a gente vai pegar ele? Vai pegar na lei, naquilo que ele não muda de jeito algum, naquilo que ele não abre mão. O que era que Daniel não abria mão? Orar 3 vezes por dia, e de janelas abertas, virado para Jerusalém. Interessante que num 10 diz assim, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Uma situação de Daniel, ele teve em uma situação trágica, porque ali custava a vida dele. E o que foi a primeira coisa que ele fez fazer? Correu para sua casa e voltou lá na sua casa e fez tudo o que ele fazia todos os dias. Um dos pontos que eu quero trazer, o Vitão falou aqui no louvor. Daniel, ele tinha uma vida de oração dentro da sua casa. A gente tem culto de oração aqui, a gente tem oração no domingo, mas cristão, ele tem que ter vida de oração dentro da sua casa. Eu falei ontem lá para os jovens assim, se vocês vão em uma pizzaria, e você vai e pede uma pizza lá, quem é que prepara a pizza? É você que sai do seu lugar para ir preparar a pizza, ou é o garçom que vem e vai te servir? É o garçom. Então, muitas vezes a gente chega dentro da igreja e fala assim, Senhor, me enche, Senhor, enche. Sendo que a gente tinha que vir cheio lá da nossa casa. Porque aqui é para a gente prestar o nosso culto a Deus. Então, a gente tem que doar, a gente tem que dar o nosso melhor. E eu falei que quem louva tem que orar, quem prega tem que orar. Então, Daniel nos ensina muitas coisas. Daniel nos ensina princípios que não devem ser desprezados. Jesus, a gente vê nos evangelhos que ele se retirou para orar, e estava ali sempre orando, e orando, e orando. Mas, irmão, porque muitas pessoas têm experiência extraordinária com Deus e muitas vezes a gente não tem? Porque a gente deixa de orar. A gente negligencia a oração. E um homem de espírito excelente, um homem fiel, um homem justo. A pastora falou aqui, muito vale a oração de um justo. Tem quantas pessoas na igreja hoje? Tem justo dentro da igreja hoje? Se tiver justo, pode ter certeza que a oração que a pastora acabou de fazer aqui vai ter efeito imediato. Porque Deus ouve aqueles que são justos.
Deus ouve aqueles que se dispõem, e Deus dá valor àqueles que não negligenciam, e Deus dá valor também àqueles que não trocam a obra de Deus, a oração, por qualquer coisa. Daniel, enquanto a multidão estava orando a homem, que era o rei, por 30 dias, Daniel estava orando a Deus. E muitas vezes a gente deixa Deus de lado para se satisfazer com coisas mundanas. Ah, mas é só isso. Ah, entrou a pandemia, mas fechar a igreja só por uma semana e depois volta. Ah, eu vou parar de ir lá orar porque não pode pegar o coronavírus. Eu vou parar isso, por isso, por isso, por isso. E Daniel estava prestes a ser lançado na cova dos leões. Ele parou de orar, irmãos? E porque muitas vezes a gente para. Então, isso é um ensinamento que a gente tem que levar para a nossa vida. Isso é algo que tem que fazer a diferença na nossa casa. Mas a oração, ela tem que partir de lá do nosso quarto, porque Jesus disse o quê? Quando orares, entrai no teu aposento, e aquele que te vê em secreto. Então, a gente tem que ter uma vida de oração lá na nossa casa. Eu falei para minha esposa assim, ore por mim. Mas isso é hábito já. Porque toda vez que a gente levanta de manhã para levar as minhas crianças na escola, eu imponho as mãos quando não sou eu. Esse dia eu levei a minha filha de moto, que eu estou levando ela de moto agora. Quando eu cheguei na empresa, ela me perguntou, você orou? Eu falei, eu esqueci de orar, mas eu orei no caminho. Aí ela falou para mim assim, pois é, eu também orei aqui em casa. Porque eu tinha costume de levar no carro e impor as mãos e orar por eles. E eu levei de moto, e quando eu cheguei na empresa, ela me falou, você orou pela Sofia? Mas eu falo para eles também, quando seu pai sair de casa, ore pelo pai. Quando a sua esposa vai trabalhar, você ora por ela? Quando o seu esposo vai trabalhar, você ora por ele? Parece bobo, irmão, mas não é. Parece coisas fúteis, mas não é. Faz a diferença. E o que fez a diferença na vida de Daniel, sendo cativo, sendo ali, passou o que passou, foi a oração, a fidelidade a Deus. Foi isso que fez a diferença na vida dele. Quando uma pessoa para de orar, ela já vem tendo uma queda há um tempo já. E realmente, ontem a gente viu muitas experiências ali atrás. E muitas vezes, irmão, a gente ajoelha para orar e não sai nada. Muitas vezes a gente ajoelha para orar e não sai nada. Mas a gente tem que ser persistente. Teve um estudo aqui que a pastora falou que o cristão ele tem que ser persistente. 1 Tessalonicenses 5,17 diz que é para orar sem cessar. É para a gente orar. Eu não sou muito de falar em WhatsApp, de grupos, eu não sou muito. Mas a gente tem um grupo de oração e quando eu vejo que alguém pediu oração, que eu estou num serviço, ali no serviço eu já oro ali em espírito ali, Senhor. Sabe por quê? Porque eu não quero chegar depois de uma semana e falar, nossa, eu nem orei pelo aquele irmão que pediu. Nem orei pelo aquele irmão que pediu. Então, a oração, ela faz a diferença na nossa vida. Você quer ter dons? Vai orar. Você quer ganhar a sua família? Vai orar. Eu acho que, eu já falei isso aqui, e eu acho que quase toda oração é o pedido pela família do Mike. Porque eu creio na oração, irmão. Simples. Eu creio. E eu acredito que quando eu peço oração, as pessoas oram. Por isso que eu peço, ora pela minha família. Nossa, a família de Mike só tem problema. Tem, ela precisa de Cristo. E muitas coisas estão na nossa mão. A arma melhor está na nossa mão, mas a gente não sabe usar. E Daniel aqui foi lá, se colocou na posição correta, continuou do mesmo jeito, não mudou. E o que aconteceu? A gente sabe muito bem a história de Daniel. A gente sabe quem ele foi. E a sua história? E a minha história? As nossas orações vai fazer com que a gente glorifique a Deus? Ou a gente vai parar de orar por 30 dias? Quando vem algo para a gente, quando vem algum problema, o cristão ele deve orar. Quando a gente se alegra, o cristão tem que orar.
você ora para mudar de serviço? Porque orar para entrar no serviço é mais fácil. Porque daí você ora, ó Senhor, abençoa esse serviço, eu estou precisando de serviço, abençoa. Mas você ora para mudar de serviço? Ou você achou um emprego que ganha 3 vezes a mais, você vai e sai de qualquer jeito, e nem sequer ora a Deus para saber se é para você sair ou não. Muitas vezes a gente deixa de orar por causa de qualquer coisa. Eu vou sair hoje, vou para uma festa, eu vou isso, vou aquilo, vou tal, vou fazer todas as coisas. Mas a gente esquece do que realmente devemos fazer. Aqui diz que quando Daniel entrou lá, ele dava graça. Ele orava, mas dava graças a Deus. Olha que situação. O homem estava prestes a ser lançado nas covas dos leões, mas orando e dando graça. Muitas vezes, a gente é pessoas que só murmuram. Acontecem coisas na nossa vida e a gente nem sequer dá graças a Deus. A Manu ontem contou uma experiência que ela estava doente e ela estava lá no hospital e o pastor foi lá orar por ela. E ali ela teve a oportunidade de orar por outra pessoa que estava enfermo e evangelizar aquela pessoa e tal. Está vendo, irmão, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Então, se a gente for pessoa com coração excelente, que dá graça a Deus em tudo, você pode ter a certeza, você vai ser um homem e mulher de oração. O pastor Isaías não está aqui. Quem orou pelo pastor Isaías? Gálatas diz que a gente tem que dividir tudo com aquele que nos instrui. Então, irmãos, é um dever nosso orar pelos nossos irmãos. É um dever nosso. É uma responsabilidade muito grande vir aqui na frente ministrar a palavra de Deus. Eu falo direto. Eu estou ali, eu gosto de ouvir os irmãos, eu gosto de ouvir os ensinamentos. Mas a gente tem que orar pelo aquele que nos instrui. A gente tem que orar pelo aquele que nos leva a palavra. A gente tem que orar. Muitas vezes, um problema na vida de 2 pessoas, o mesmo problema, tem diferença. Para a pessoa que ora e a pessoa que não ora. Ela passa do mesmo jeito, mas a pessoa que ora, ela confia. Quando o homem trabalha, o homem trabalha. E quando o homem ora, é Deus que trabalha. Então, tem coisas que você vai conseguir se esforçando, levantando de manhã, trabalhando, comprando um carro, uma moto, a casa, seja lá o que for. Mas quando você cai na enfermidade, o seu dinheiro consegue trazer a cura? Então, muitas vezes a gente só procura Deus quando acontecem essas coisas extraordinárias na nossa vida. Quando a gente acha que agora chegamos ao fim do poço. Agora chegamos ali onde a gente tem que buscar a Deus de qualquer jeito. E aí a gente começa, irmão, ora por mim e tal. E nós temos que orar. Mas você não criou uma prática de oração. Ontem teve inventário na empresa. Eu trabalhei até 2 horas da tarde. E quando chegou meio-dia, a gente acabou o inventário. E aí eu fiz algo de errado. Não é que eu fiz, eu pensei. E falei para a Taimara assim, porque assim, a gente terminou o inventário meio-dia, só que tem que ir o rapaz que vai auditar lá, tem que liberar a gente. E num grupo tinha 3 setores que tinham acabado primeiro que o nosso. E daí acabamos lá meio-dia e a gente teve que esperar. E eu falei assim, falei para a Taimara, se der 2 horas e ele não vir, eu vou embora. Achando que estava abafando. Eu estava errado. Sabe por que eu estava errado? Porque eu estou lá em uma posição que as pessoas, eu ia dar um mau testemunho. Como assim o Mike foi embora? E quando deu 1h30 da tarde, caiu a ficha. Eu falei, opa, calma lá, eu não posso falar isso. Não posso tomar uma atitude dessa. Eu falei isso só para a Taimara. Caiu a ficha. Na hora eu me arrependi, irmãos, e orei. E eu pedi perdão para Deus. Falei, Senhor, eu não vou fazer isso. Mas eu te peço, manda esse homem aqui vir aqui, porque eu tinha que sair, a gente tinha que ir no rincão. Eu falei assim, me perdoa, Senhor, mas mande ele aqui. Eu sei que tem um monte de eu preciso sair. Eu estava ali e eu orei, eu fiz uma oração ali no momento. Aí o encarregado, eu estava na sala,
Todo mundo lá sentado, esperando só o rapaz chegar. Eu nem vi ele chegando. Estava na sala. Olha para você ver, o encarregado chegou, entrou, com o celular na mão e falou assim: Mike, olha que benção, 1h59, estamos liberados para ir embora. E muitas vezes a gente pensa que orar é só quando está com câncer, só quando está com uma doença terminal. Não, irmãos. A oração é quando você está com uma dor de cabeça. Daniel escolheu, se possível, ir morrer com comunhão com Deus, do que ficar 30 dias longe da presença do Senhor. Quantos dias a gente fica longe da presença do Senhor sem falar com Ele? Tem uma parede aqui, ó. Se a pastora estiver lá atrás falando, eu conheço, eu sei que a pastora está lá atrás, porque eu conheço a voz dela, porque eu tenho intimidade. Quando Samuel, Deus falou com Samuel, quando ele ainda era jovem, quantas vezes Deus falou com ele e ele levantou da cama e foi lá onde estava Eli, porque ele não conhecia a voz de Deus. Até que na terceira vez ele falou o quê? Não, ó, vai e fala, ó, quando você ouvir de novo, fala que teu servo te ouve. Então, o que é que acontece, irmão? Muitas vezes Deus está falando com a gente, mas a gente nem sabe que é Deus falando. Sabe por quê? Porque você passa 24 horas do dia e muitas vezes não tira nem sequer uma hora para falar com Deus. É normal isso. O pastor e a pastora, sempre as pessoas mais visadas da igreja. Porque é eles que caminham com o rebanho, dá a direção. E normalmente a gente precisa de uma oração, a gente pede primeiro para o pastor e a pastora. Mas deixa ele um pouco de lado aqui e olha para a igreja hoje aqui, ó. Se você fosse pedir a oração para um irmão da igreja, a quem você pediria? Porque o irmão que ora é notório. E você pode ter a certeza, não é hipocrisia. Porque se você for pedir oração e você achar que fulano ora e ciclano não, pelo testemunho, pela vida dele, porque a nossa vida é um livro aberto. Pelo testemunho, você vai naquele que você sabe que ele é um homem de oração. Se hoje na igreja, se você estiver precisando de oração, para quem você pediria? Você pediria a oração para o Mike? Será que o Mike vai orar? Se pedisse para Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Então, irmãos, quando alguém ora pela gente, não precisa sair fazendo festa. Eu orei por você. Não é isso. A gente sabe. A gente sabe. E aquele que te vê lá no secreto, sabe e te recompensará. A oração nos sustenta nos dias difíceis. E os dias difíceis estão aí. As pessoas que não orar não vão se manter nesses dias. Não vão se manter. O que manteve Daniel foi porque a intimidade com Deus que ele servia era bem maior do que todo o reino. A intimidade que ele tinha era mais precioso do que sua própria vida. Você tem o teu devocional como precioso para a sua vida? Você tem a oração, a intimidade com Deus como precioso para a sua vida? Ou a sua oração é 10 horas da noite eu vou dormir. Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, e tal. Em nome de Jesus, amém. Me dê uma boa noite de sono. Você tem que fazer isso, irmão. Mas isso não é oração, não. Muitas vezes a gente tem que clamar. Muitas vezes a gente tem que se humilhar. Quanto mais a gente ora, mais a gente reconhece quem somos. Quanto mais a gente ora, mais a gente vê as nossas mazelas. Quanto mais a gente ora, mais a gente vê que nós não somos nada. Quanto mais a gente ora, a gente vê que sem Deus nós não somos nada. Nada, gente. Quando Isaías teve um encontro com Deus, ai de mim, Senhor, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viu o Senhor, o Rei dos Exércitos. Quanto mais a gente chega na presença de Deus, menor a gente fica. Por isso, que muitas vezes a gente entra com a cabeça desse jeito aqui e acha que é o bambambam do negócio, mas não é, irmão. Sabe o que é isso? Você não está tendo comunhão com Deus. Porque quando você tem comunhão com Deus, você sabe que eu estou aqui não é porque eu estudei a Bíblia, não. Eu estou aqui por causa da graça de Deus. Eu estou aqui não é porque eu peguei e achei que deveria ser isso aqui e eu estou aqui pregando, não é isso. Qualquer livro,
um livro de matemática, ciência, pode ser que muitos fazem, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus tem que ser direcionado por Deus, porque a obra é dele. O que tem que fazer aqui dentro da igreja tem que ser o que ele quer que faça. E não agir da nossa cabeça e achar que deve fazer as coisas do jeito que é. Não. Que possamos nos tornar homens de oração. Que possamos mudar o nosso conceito. Agora lá no serviço, o povo está pegando muito no pé sobre segurança. Então as pessoas não têm muito costume de usar óculos, protetor, tal. Tem, mas é meio relaxado. E eu achei interessante por quê? Porque a segurança não vai chegar lá e vai te dar uma advertência, não. A segurança vai te ensinar, vai te colocar na tua cabeça que aquilo é para você mesmo. Então, a oração não é porque o Mike está pregando aqui que você tem que ser um homem de oração, eu tenho que ser um homem de oração, que amanhã você vai sair sendo um homem de oração, não. Você tem que entender que você precisa estar orando. Você tem que entender que é uma necessidade nossa. Deus, ele vai continuar sendo Deus, a gente orando ou não. Mas você vai se permanecer firme e fiel sem orar? Eu acredito que não. É por isso que eu peço a Deus graça para que eu seja um homem de oração. Porque eu não sou, irmão. Tem culto na quarta-feira aqui, eu estou aqui. Tem oração no domingo, eu estou aqui. Mas eu não sou um homem de oração. Eu preciso ser. Eu quero ser. E eu vou me tornar um homem de oração. Homem de oração é aquele que a oração para ele é precioso. Que a oração para a gente seja precioso. Que a comunhão do Senhor seja precioso para nós. Porque senão, infelizmente, a gente vai nadar e vai morrer afogado. Uma que eu não sei nadar, eu estou aprendendo. Então, né? Mas era essa a palavra que eu queria compartilhar.